Shalom Adonai, bem-vindos todos e aqueles que, porventura, vão estar aí sendo convidados, sendo inquietados para estar conosco na tarde desse dia. Está entrando no ar mais um de nossos encontros com aquele bate-papo com temas a serem abordados relevantes para os nossos dias atuais e que tanto tem nos trago conforto e edificação. Sempre a partir das 17 horas. E hoje não será diferente. Hoje nós vamos aproveitar o tempo, aproveitar o ensejo, aproveitar a disponibilidade de uma brecha na agenda do nosso amado e querido pastor, já que tem sido intitulado aí como o homem da comunicação das mídias sociais. Eu particularmente sou suspeito de falar, porque tenho acompanhado, além de acompanhar todas as lives, eu tenho seguido aí de perto e observado que realmente o pastor Gustavo tem sido importante demais para trabalhar a autoestima de homens e mulheres, não só também no intuito de incluí-los, de abraçá-los, de alcançá-los, de formar uma corrente, de formar uma rede, sim, de nos aproximarmos em tempo de pandemia, mas sobretudo de alcançar também aqueles que precisam ser alcançados, o que o Senhor tem alcançado. E hoje a gente vai fazer um resumão de tudo aquilo que tem acontecido no decorrer dos dias, no decorrer desse período, que para muitos pode ser considerado um período nebuloso, mas para nós outros que temos provado, vivenciado e participado de transmissão de live, sempre com um bate-papo interessante, envolvente, e colhido os frutos dessa rede que se estende a cada dia de norte a sul do Brasil, até fora do Brasil, nós temos provado o agir de Deus por meio das nossas vidas e alcançado outras vidas com testemunhos maravilhosos, tanto para este tempo quanto para o pós-pandemia, que será contado, retratado, lembrado, pois ficará em registro que almas estão sendo alcançadas nesse momento oportuno para ser uma dose de esperança em cada dia. E hoje não será diferente com o nosso amado e querido pastor Gustavo Costa, que já está a postos, como sempre. Vamos aqui acioná-lo. Um abraço à nossa irmã Roseli, que está conosco todos os dias, todas as tardes. Um abraço à minha esposa, que também já entrou na sala, ao reverendo Gerson Costa, pai do Gustavo Costa, família abençoada, família de Deus, família inspirada, família alcançada para também alcançar. Falei tudo ou falei demais? Ou falei pouco? Boa tarde, pastor Júlio, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é uma alegria estar aqui com o Senhor, né? O Senhor tem feito um trabalho muito relevante, agora, né, alternado, mas estava todos os dias aqui às 5 horas, trazendo sempre alguém para trazer uma palavra de Deus, para edificar a fé dos irmãos, né, para contar também aquilo que Deus tem feito na vida de cada um. E tem sido uma bênção, tenho certeza que tem alcançado muitos lares, tem alcançado muitas famílias e tem sido um instrumento de Deus. Então eu agradeço a Deus pela sua vida. E hoje nós estamos aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus e dos testemunhos do que Deus tem feito. Aleluia! Eu vou te falar, é só de eu pensar, pastor Gustavo, só de eu voltar um pouco no tempo, estava aqui dando uma olhada no repertório aqui, porque estão todos em registro algumas lives. E olhando aqui os temas, olhando as pessoas que passaram por aqui, e assim, fazendo um apanhado rápido, nós tivemos aqui a presença de 3 bispos, nós tivemos a presença aqui de vários pastores, nós tivemos a presença de missionários, de missionárias, nós começamos aqui na parte regional do Rio e Minas, aí fomos estendendo para Maceió, nós alcançamos Tocantins, nós já saímos para fora do Brasil, alcançamos a Espanha, alcançamos a África, alcançamos Portugal, agora sábado, com o nosso bispo Geraldo, que nos trouxe uma palavra maravilhosa. Mas não é só isso. O interessante é também ser alcançado, porque nós montamos uma rede, então sempre que eu posso, eu dou uma vasculhada, rodo, vou lá, sempre encontro o irmão, ou numa live,
num horário habitual, também relevante, com tema relevante, com pessoas realmente dispostas a serem usadas por Deus para alcançar outro, mas no final da noite aquela oração que já virou rotina, aquela oração gostosa, envolvente, contagiante, porque afinal de contas, né, nós também precisamos ser alimentados. E eu confesso, irmão, e a minha oração tem sido no sentido de agradecer a Deus por sua vida, porque apesar da gente até usar o termo meio que na brincadeira, mas tem um ponto de verdade aí, de seriedade. O irmão tem realmente se tornado um comunicador em potencial, um articulador, um mediador das redes sociais. Se não fosse o irmão e seus contatos, eu acho que 10% das lives que eu realizei não teria sido realizado. E agradeço, porque as pessoas realmente vieram com o coração tão aberto, tão envolvido, que me surpreenderam maravilhosamente. De sorte que eu é que me sinto agradecido. E hoje, a gente vai fazer, se conseguirmos lembrar de tudo, um resumão. O irmão vai fazer um resumão, tem testemunhos maravilhosos, tem pontos também que teve ar também de riso, que arrancou riso, teve pontos que arrancou lágrimas, teve ponto que nos impactou, teve ponto que incluiu pessoas, que alcançou pessoas, tirou pessoas do ostracismo, aumentou a autoestima de pessoas que estavam cabisbaixa, e nós temos visto aí por todos os lugares que as pessoas estão preocupadas, não só com a igreja, mas preocupadas com a figura do pastor, dos homens e mulheres de Deus que, num momento como esse, estão vivendo uma coisa inédita, nunca acontecida na história da igreja, pelo menos nos nossos tempos. Então, de suma importância esse papel. Mas, para começar bem, vou pedir ao irmão que iniciemos a nossa live orando, que o irmão possa orar, para que o Espírito Santo venha se fazer presente. Na verdade, o Espírito Santo já estava presente ontem aí, uma presença maravilhosa, que nos contagiou aqui, e vamos continuar com essa presença maravilhosa. Amém. Vamos orar então. Senhor Deus, nosso Pai, nesse momento, ó Deus, te agradeço, Senhor, por estar nessa live com o pastor Júlio, ó Pai. E quero agradecer, Senhor, pela vida do pastor Júlio, da irmã Michele, Senhor, da sua família, ó Deus, por todos aqueles, ó Pai, também que já estão participando conosco dessa live. Eu sou grato ao Senhor, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito no meio de nós e através de nós. Eu sou grato, ó Deus, por poder, ó Deus, ser o instrumento das tuas mãos, ó Pai, porque sabemos que de nós mesmos nada teríamos para acrescentar, mas é a tua presença, a presença do teu doce Espírito Santo, que nos renova, que nos molda, que nos trata, Senhor, e pela sua misericórdia o Senhor nos usa com poder e com autoridade, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade de, nessa tarde, estar compartilhando, Senhor, da tua palavra, dos testemunhos que o Senhor tem proporcionado, Senhor, através de cura, de salvação, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, e que seja uma noite, uma tarde, onde as pessoas irão sentir a tua presença, irão sentir o teu mover, Senhor, e assim como eu tenho pedido em todas as lives, Senhor, que seja uma tarde de salvação, de transformação, de cura, ó Pai, Senhor, porque nós estamos aqui no objetivo de comunhão, mas principalmente, ó Deus, no objetivo que pessoas sejam abençoadas e sejam edificadas, ó Deus. Nós te agradecemos e colocamos esse momento em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Bom, começar do começo vai ser meio difícil a gente achar o fio da meada aqui, o começo de tudo, né? Vamos começar por ontem, porque a notícia fresquinha. Então começa aí pela notícia fresquinha, como pontapé, porque tudo que é fresco é sinal de que Deus, a gente manda um recado direto para as pessoas que estão nos ouvindo. Deus continua agindo. Amém. Pastor Júlio, primeiro eu queria dizer para o senhor que o senhor já percebeu que eu sou muito brincalhão, né? Eu tento com certeza. Trazer essa alegria, né, de Jesus na minha vida para as pessoas. Então sempre eu brinco, né? Às vezes o senhor não estava acostumado, agora já acostumou. Né? Aí eu sempre... Bispo Cessé está aí conosco. Ô, rapaz, esse aí é forte, hein? Rapaz, maravilha. Ele é filho de um grande homem de Deus, né, que deixou um legado muito lindo, que também é o Bispo Gessé. Só que esse é o Gessé com J. O Bispo Gessé, que é o pai dele, era Gessé com G.
né? O bispo Gessé Teixeira de Carvalho foi um grande homem de Deus na nossa denominação. Não sei se o senhor chegou a conhecê-lo, né? Porque ele faleceu em 2004, né? Mas assim, um homem de Deus assim que deixou um legado lindo, maravilhoso, fez um trabalho extraordinário, um homem manso, humilde, um homem de Deus mesmo. Tive a oportunidade de conhecê-lo, de conviver com ele, né? E são homens que a gente não esquece, né? E o bispo Gessé Teixeira de Carvalho é um desses que a gente jamais vai esquecer o seu legado. E tanto que tá aí, né? Todos os filhos dele aí, ó, homens, né? O Jairo, Deus já recolheu a eternidade, era o pastor Jairo. Mas você vê que tem 3 bispos aí, ó. O bispo Jamir, que é o bispo presidente geral da nossa igreja. Tem o bispo Joedir, na 5ª região. E tem o bispo Gessé, também, que está em outra denominação, mas é um homem abençoado por Deus. Você vê o legado que ele deixou, né? Mas voltando aí... Eu tenho acompanhado as lives dele, eu acompanho as lives dele de oração. Ele está trazendo sempre mais lives de oração. É assim, virei rato de live. Coisa boa! Mas é melhor ver live do que ficar vendo televisão, né, pastor? Porque nas lives... Esqueci. Televisão, para mim, já ficou em segundo plano há muito tempo. Nas lives, nós somos edificados. Nas lives, nós somos abençoados. Eu também tenho procurado assistir bastante lives, participar de bastante lives, sabe? E sou renovado. No domingo, assisti uma live lá da pastora Kézia, pastor Miquel, que foi uma bênção, rapaz, uma bênção mesmo. Então eu procuro sempre também estar me alimentando, né? A gente se alimenta daquilo. Mas vou voltar. Então eu falei para o senhor que sou muito brincalhão e é o meu jeito de ser. Né? A gente brinca bastante e tal. Eu brinco muito com o Lelê, encarno bastante nele, né? Cada um tem uma característica. Mas a minha característica é essa, de trazer alegria, de falar de Jesus. Então, desde o início dessa pandemia, eu me propus a poder fazer isso através das lives, né? Não quer dizer também que eu fico bem o tempo todo, alegre o tempo todo, tenho as minhas lutas, tenho as minhas dificuldades, obviamente, né? E o que acontece? Só que eu procuro, né, me gastar na presença de Deus. E aí a gente começou a fazer essas lives, comecei com uma série de lives que eu chamei alguns, né, pregadores, pastor Silmar Coelho, bispo Jamir e vários outros aí. Tivemos uma semana de lives aí abençoadas. As lives no Facebook eu já faço há muitos anos com o Lelei, né? A gente deve fazer essa live no Facebook desde 2013, 2014, que é sempre um culto que a gente procura fazer e é uma bênção. E então comecei nesse tempo fazendo essas lives, né? E aí fiquei um tempo mais com entrevistas e tal, mas aí chegou um momento que é tanta gente para convidar que você fala, agora eu vou também fazer sozinho um pouco, né? Vou cantar uns louvores aqui, vou orar. E assim, eu não sou cantor, reconheço a minha reconheço a minha pequenez aí, né? Eu não sou cantor, né? Missionária. A missionária está dizendo que só não chamou missionária. Ah, vou chamar minha missionária aí, rapaz. Essa missionária é chapa quente. Ontem eu brinquei com a missionária. Ontem eu brinquei com a missionária Verônica, porque ela entrou num grupo de WhatsApp lá. E ela colocou assim, não, sou da Igreja Metodista Wesleyana, de Vila Maria Helena, pastor Antônio Sérgio Maia, que é o nosso pastor presidente, né? Aí eu falei, poxa, missionária, mas você não cita o seu amigo, o pastor Gustavo Costa, você só tem um pastor, pô? Aí a missionária... Aí eu, que isso, é que eu tô acostumado. Eu falei, o pastor presidente já tá consolidado, ele já é SD, já é secretário de missões, só não vai concorrer para bispo porque não quer. Agora o pastor aqui é jovem, o pastor está na caminhada ainda, o pastor que precisa de um lugar ao sol. Aí eu fiquei brincando com ela, por isso que ela está implicando comigo aqui, que eu só não chamei ela para live, mas vou chamar porque ela é uma bênção. E o senhor também, eu acho que já marcou com ela para semana que vem, né? Isso, tá marcado já. Ela tem um testemunho lindo para falar aí do que Deus fez na vida dela. Ela estava com Covid, né? Foi internada, ficou no oxigênio, enfim, vou deixar para ela contar. E Deus trabalhou na vida dela. E fora isso, tem outras coisas também que ela vai falar que vocês vão entender o contexto, porque não foi só a Covid, foi uma série de fatores. Então vai ser um dia muito especial. Aí, voltando agora, então fiz essas lives. E comecei a fazer esses cultos sozinhos mesmo. Aí eu falei, Deus, rapaz, sempre me usou na área do louvor, apesar de eu não cantar tão bem e também não tocar tão bem, né? Mas sei lá, Deus tem um mistério comigo nesse negócio, porque eu dou o sol lá,
às vezes dou umas notas fora também. E, cara, mas assim, Deus usa. É espontâneo. Né? E Deus usa. Né? Então, assim, e ontem foi um dia muito especial. Vou começar por ontem aqui, para o senhor saber, porque até para as pessoas que estão nos assistindo, está aqui a Camila Gomes. Ó, suas lives têm sido uma bênção em minha vida, pastor Gustavo. Conheci ela porque, assim, tudo que é wesleyano eu tento adicionar para ir conhecendo, mesmo aqueles que eu não conheço. Lá na igreja de Teixeira de Freitas, eu entrei lá, ela estava lá, adicionei o Davi e tal, e a galera, né, vai entrando. Então, voltando a ontem. Ontem, fiz uma live com o Lele, rapaz, e a gente aqui está oscilando muito no sentido de dias, né? Tem dias que a gente está melhor, tem dias que a gente tem tanta notícia ruim, porque, graças a Deus, acho que Cataguases não chegou nesse quadro, não. Mas aqui, rapaz, é um problema. Aqui toda hora tem um que dá Covid, tem um que vem internado. Rapaz, e a gente como ser humano fica afetado, não tem jeito, né? Não tem jeito. Tem hora que você fica, Jesus, eu mesmo. Rapaz, quase todo mundo do meu lado pegou Covid, rapaz. Eu só não peguei mesmo pela misericórdia. Você tá me entendendo? Mas assim, a família do Lele pegou, o pessoal lá da igreja está aí, a Verônica pegou. Rapaz, lá no meu serviço de Belfor Roxo, muita gente pegou. E aí, rapaz, você fica numa montanha russa, né? Aí quando uns começam a ser curados e você pensa assim, rapaz, vai dar uma aliviada. Aí sempre surge, né? Sempre surge outros que estão e ficam internados, e aí alguns Deus resolvem recolher. Então é um momento muito difícil. A gente fica numa montanha russa de emoção. E ontem, né, no domingo, a gente teve a perca aí da irmã Esmelina aqui de Mantiqueira, que é uma mulher de Deus, deixou um legado, rapaz, uma mulher de oração. Pastor, e eu sei que eu estou até falando muito, mas o senhor me deu a oportunidade hoje. Eu preciso contar essas coisas para vocês, né? Eu vou começar de amanhã, mas eu preciso contar. Essa irmã Esmelinda, que faleceu no domingo aqui em Mantiqueira, é uma mulher de Deus extraordinária. Rapaz, sabe aquelas irmãs? Eu respeito muito as irmãs de idade. Principalmente aquelas irmãs que têm um legado, que têm uma história. E a irmã Esmelinda, por muitos anos, foi dirigente do círculo de oração aqui na igreja de Mantiqueira. Meu pai foi pastor aqui por 8 anos, eu fiquei mais 6, então fiquei aqui 14 anos antes de iniciar minha jornada ministerial aí em Petrópolis e agora em Vila Maria Helena. E essa mulher sempre muito, rapaz. E ela não era muito de falar, não, mas ela era de orar. E o que acontece? Ela sempre, né, me chamava para orar. Às vezes, eu confesso ao senhor que até dava uma fugida dela de vez em quando, porque cada vez que ela pegava era no confronto mesmo, né? E às vezes eu dava uma fugida dela dentro da igreja e falei, não, essa irmã vai ficar me perturbando. Aí ela chegava para minha mãe, fala para o Gustavo ir lá em casa, porque eu tenho que orar por ele, Deus mandou dar um recado para ele. Rapaz, e por várias vezes na minha vida cristã, Deus usou essa irmã. Aí eu chegava na casa dela, né? Às vezes teve algumas provas que a gente já passou aí, ela falou, Deus está me mostrando que você vai passar por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, mas Ele vai te dar o livramento. Às vezes uns erros, né? Ela falou, você não vigiou nessa área aqui, agora você vai ter um vento aí, mas Deus está contigo. Então, a gente foi criando um carinho muito grande por ela, porque não era de procurar ela, mas Deus sempre usava ela para me procurar. E aí, numa dessas questões, pastor Júlio, foi essa questão ministerial pastoral. Eu confesso ao senhor que, rapaz, da minha casa lá, eu fui o último a querer decidir isso, o último a realmente assumir de fato o ministério pastoral, porque, né, nasci numa família de pastor, fui filho de pastor, enfim, vivi isso tudo, e eu falava, eu não quero isso para minha vida, né? Não quero isso para minha vida, porque eu sei como é que é um pastor, o que o pastor sofre, o que ele passa, enfim, meu pai é pastor há mais de 50 anos, aí meus irmãos começaram a ser pastor também, e eu enrolei, né? Quanto mais eu pude procrastinar, quanto mais eu pude fugir, eu fugi, né? Porque não era, realmente eu não estava disposto, né, a querer passar tudo, mas eu sabia, no fundo eu sabia que Deus tinha um plano muito especial, muito tremendo na minha vida. E aí, das últimas vezes, eu comecei a orar, Senhor, será que é para eu ser mesmo? Que não sei o quê. De repente, eu sendo um pregador só, tá bom, eu vou aí, prego nas igrejas, porque ser pregador itinerante é bom demais, pastor Júlio. Você vai lá, prega, taca fogo, Deus opera, depois você vai embora e o pepino é o pastor que resolve. Não é o pregador. Então,
Eu falei, essa vida aí para mim tá ótima, deixa eu ser só pregador, né? E aí, rapaz, num desses dias, rapaz, essa irmã Esmelinda, rapaz, aí sempre já, quando eu vi ela, sempre já dava uma esquivada, né? Falei, porque toda vez que ela pegava, ela vinha com jeito. Aí teve um dia, né? Já no finalzinho, que eu tava na igreja de Mantiqueira, ela falou, Gustavo, Deus mandou falar contigo, eu fiz prova com ele, você fica aí nesse negócio de orar, de não decidir. Deus quer mesmo é que você seja pastor. Para de ficar fugindo. Para de ficar protelando. Rapaz, naquele dia foi uma enquadrada e eu estava orando realmente. E naquele dia Deus deu uma sacudida através da vida dela. E aí opa! Então assim, ela foi muito importante na minha vida. E nunca deixou de orar por mim. Eu não estava com ela todos os dias. Depois que eu saí da igreja de Mantiqueira, obviamente, que eu fiquei um tempo sem vê-la, mas ela foi extremamente importante e abençoadora na minha vida. Tá conseguindo me ouvir? Tô ouvindo. A visita chegou. Ah, tá. Então eu só queria contar essa experiência. Pode ficar à vontade. Para que vocês vejam como é que é o trabalhar de Deus. Ninguém fica pronto do dia para a noite, ninguém vira alguma coisa do dia para a noite. É tudo um trabalhar de Deus. E aí, fazendo essas lives, Deus foi me direcionando. Aí ontem, estava nesse misto de emoções, né? Como eu falei para o senhor. Tinha a irmã Esmelinda que faleceu, o pastor Guilherme, bem-vindo aqui, que é o tio do Lelei, que já está praticamente uma semana entubado lá, tá, graças a Deus, tem tido pequenas melhoras, mas tá lento, né? E é desgastante isso, né? Tem o presbítero de Jair, da Central de Petrópolis, que eu também tive uma convivência abençoadíssima, e tem mais de 15 dias que ele está entubado. Enfim, tem muitas coisas também. Então a gente vive uma emoção. E ontem eu orei para Deus e falei, Senhor, eu gostaria que essa live de hoje fosse diferente, que essa live o Senhor mostrasse sinais, não que não tenha mostrado nas outras, mas que algo diferente aconteça, porque é ruim só ficar ouvindo notícia ruim, né? Enfim, fizemos uma live com o Lelei no Facebook, que já foi uma bênção, né? Foi uma bênção tremenda. E assim, as minhas lives da noite eu não deixo marcado. Não, eu até gosto de entrar, mas não deixo marcado. Porque se o dia não entrar, também não vira aquela obrigação, né? Porque nem todo dia dá para entrar. E aí, o que acontece? Eu ontem entrei no Instagram. Só que eu já estava tão impactado pelo que Deus tinha feito no Facebook, que aí eu resolvi entrar no Instagram, lembrei dos louvores antigos. É uma coisa que Deus tem me dado muito também nessa quarentena, louvores que eu já ministrei muito, louvores que eu já falei muito na questão quando eu era líder de louvor das igrejas que o meu pai pastoreou lá atrás, nos anos 90. E aí comecei a ministrar aqui ontem, né? Bem espontâneo do jeito que o senhor falou, e vai e o Espírito Santo de Deus aqui, né, me tomou, me ungiu de uma forma tão especial que Deus começou a me mostrar ontem que cadeias estavam sendo quebradas. Deus começou a me mostrar ontem que vidas estavam sendo libertas. E Deus me deu uma revelação tão profunda ontem de uma pessoa que estava, antes de entrar nessa live de ontem, querendo se suicidar, que já estava preparando tudo para se suicidar. E aí, pastor Júlio, eu vou ser muito sincero, eu tenho muito temor de Deus. Então, o senhor vai perceber nas minhas lives que não é sempre que Deus me usa desse jeito, porque eu só faço mesmo se eu sentir uma direção de Deus. Eu tenho muito temor nessa questão. Eu não gosto de vulgarizar ou de fazer por fazer, só quando Deus direciona. Mas ontem estava tão forte que às vezes você fica meio receoso de falar, fica segurando, fica esperando Deus dar o sinal. E ontem eu acabei mesmo falando aquilo que Deus tinha para poder ministrar os corações. E antes de acabar a live, já tinha uma irmã me mandando no direct aqui, olha, Deus te usou para falar comigo, porque isso tudo que você falou aqui hoje é o que está acontecendo na minha vida. Eu iria me suicidar hoje. Ao entrar na sua live, eu já estava preparando tudo para me suicidar, porque eu não aguento mais, a minha vida tá ruim, mas Deus me renovou hoje através da sua live, eu fui liberto e eu quero falar para o senhor que para edificar a sua fé,
que tudo que foi falado hoje foi para mim. Rapaz, que coisa gloriosa, porque quando a gente vê isso, a gente vê que Deus está agindo. Aí depois dela, mais pessoas foram me mandando mensagem. E outras duas também estavam com esse pensamento de suicídio. Não tão forte como ela, porque ela já estava praticamente determinada, mas outras duas também, que estavam assistindo aquela live ontem, falou para mim: pastor, eu estou com esses pensamentos, eu estava me sentindo mal, eu estava numa situação que já estava com pensamentos de suicídio. E ao assistir essa live ontem, eu fui tremendamente edificado, eu fui tremendamente abençoado. O senhor não sabe como Deus falou comigo. E essas 3 pessoas, pastor Júlio, todas elas estavam muito mal. E elas me relataram ontem e hoje que elas estão bem, porque o Espírito de Deus trouxe uma libertação. É como se o Espírito Santo de Deus limpasse, sabe? Tirasse todo aquele mal-estar, tirasse toda aquela depressão, sabe? Elas estavam me contando hoje que foi algo assim tremendo. Então eu queria, para começar, já compartilhar isso com os irmãos, né? Notícia fresquinha de ontem, né? 3 pessoas, uma delas já estava mesmo decidida, 3 pessoas com pensamento de suicídio, uma decidida mesmo a tirar a vida naquele momento, entrou na live e Deus mudou a história de vida delas. O que é interessante disso tudo, Gustavo, é a forma como Deus age, né? A sintonia que foi criada. Porque a gente, quando fica preso na nossa região, olhando, na verdade, até encarando as coisas meio que com egocentrismo, e entrando até naquela linha de coitadismo, vitimismo e lamentações, e começa a querer copiar também o profeta Chorão, não que não devia ter acontecido, aconteceu porque havia um propósito em Jeremias, mas a gente é tendencioso a entrar no caminho das lamentações, e sempre acompanhado de porquês. Ô, Jennifer, vem aqui, Jennifer. Chegou um rapaz para entregar a compra. Jennifer, vem aqui, Jennifer. E aí, a gente acaba entrando por esse caminho, tendencioso a lamentações, e a gente esquece que, se você tirar realmente o olhar do seu umbigo, deixar um pouco o seu egocentrismo do lado, e começar a desenvolver a capacidade de ter um olhar compassivo, que é o olhar do mestre, e permitir, na hora de dobrar o teu joelho, que Deus te use, que foi o que você fez, ele acaba te inspirando e te leva por caminhos que você outrora jamais imaginaria que você chegaria. Por exemplo, nós agora estamos aqui conversando, falando de coisas que assim não iria acontecer, não estava nos nossos planos, nós nem nos conhecíamos, não é verdade, Gustavo? Então, e ontem? Aconteceu tudo aquilo ontem na live, eu estava lá acompanhando, nós já havíamos agendado esse encontro hoje, mas assim, não estávamos programando que tudo isso que o irmão contou agora iria acontecer de antemão ontem para ser apresentado hoje. Deus já lhe deu a oportunidade, que ficou aquele ponto de interrogação. Encerrou a live e agora? Fica todo mundo naquela expectativa. Quem foi, o que aconteceu? Então Deus já deu para o irmão uma oportunidade no espaço de tempo curto para mostrar que ele se revelou ontem, que ele se manifestou ontem, e se a gente estava procurando um ponto de partida para fazer o nosso resumão, olha só, o próprio Deus se encarregou de dar esse ponto de partida. Não é mesmo? E isso realmente é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que mexe comigo. Eu agradeço a Deus em minhas orações pela oportunidade, o privilégio que Ele tem nos dado. Meu telefone realmente toca, a gente pedindo oração, contato direto. Assim, eu tenho entrado na vida de pessoas e estou sentindo o quanto tem sido importante para essas pessoas. Às vezes é uma coisa simples, ela só quer ser ouvida, só quer um ombro, ela quer compartilhar, ela quer ser vista. É aquela que às vezes é considerada de invisível social, que ninguém... Outro dia eu estava aqui sentado e Deus falando comigo, não se lamenta pelo que você não fez. Não se frustre por aquilo que você não alcançou ou que ainda não realizou. Se alegra em saber que por meio de ti eu alcancei pessoas que precisavam ser alcançadas e elas não seriam alcançadas se você não tivesse permitido que eu te usasse. Então, que essa palavra seja para nós dois e para todos aqueles que estão aí conosco, que estão entendendo esse projeto de Deus. Que maravilha!
poder colher esses testemunhos agora. Nós temos irmãos entrando aí. Outra coisa que eu tenho percebido demais, Gustavo, nas lives, nas participações, nas interações, é justamente a sua percepção de estar com todo cuidado, buscando esse relacionamento, construir essas pontes. Às vezes, parece que não, mas só do fato de você tocar no nome daquela pessoa, justamente aquela pessoa, ela acaba sofrendo impacto. E esse impacto pode mudar a realidade. Então, essa sua interação também, esse seu envolvimento, essa sua entrega, como eu falei lá atrás, é espontâneo, porque tem que haver essa espontaneidade. Vai passar isso tudo, com toda certeza. Vamos viver outro tempo pós-pandemia. E sempre vai ficar aquele ponto de interrogação na cabeça de alguém. Porque eu fiz, porque eu não fiz, ou eu fiz, deixei de fazer, devia ter feito daquele jeito ou de outro. Mas eu creio que ambos aqui vamos estar agradecendo a Deus, porque nós temos procurado exatamente ouvir a voz de Deus. Nós vamos ouvir de forma integral. A gente ainda que desenvolver essa capacidade e sensibilidade aguçada. Mas naquilo que conseguimos interpretar, Deus tem nos dado prova de que Ele tem agido conosco. Então, amém. Vamos lá. Então, pastor Júlio, foi Deus que encaixou. É isso aí. E uma coisa que eu quero falar para as pessoas que estão nos assistindo aqui é que muita gente fica preocupada. Mas eu não conheço muita gente, eu não tenho muita gente nas minhas mídias sociais, eu vou ficar falando para ninguém. Deixa eu falar uma coisa para você que eu aprendi. Uns, Deus usa para falar para multidões. Outros, Deus usa para falar para uma pessoa. Amém. Nós vamos ver ali em Atos dos Apóstolos, né, quando estavam pregando ali, e foi direcionado para ir para o eunuco, para o Filipe, lembra? Deus falou, sai do meio dessa multidão, vai por esse caminho que você vai ser direcionado. E aí ele foi lá para pregar para uma pessoa, mas que mudou, teve uma transformação total na vida dela. Então não fique preocupado com números. É claro, a gente gosta de ver. Se tiver mais gente é legal, é óbvio. Mas se tiver uma pessoa, querido, e Deus te usar para mudar a vida de uma pessoa, meu irmão, já valeu tudo. Você já ganhou o dia, você tá entendendo? Então, assim, se coloque à disposição de Deus. Não fique preocupado com números, não fique preocupado se estão gostando, se não estão. Se você fizer de coração aberto para Deus, Deus vai fazer e Deus vai te usar com poder e com autoridade. Glória a Deus por isso, aleluia. E entrou aí, rapaz, o fenômeno das comunicações. Wesley, bem-vindo. O homem falante. Banda Rema. Então, pastor Júlio, eu quero contar agora outro testemunho logo do início das lives. Rapaz, eu comecei a fazer essas lives, né, logo no início, até antes de começar aquelas lives de série de conferência que eu fiz com algumas pessoas. Eu comecei, né, esse negócio de entra, canta, desafina. E aí, rapaz, eu conheci uma senhora, né, menina, uma senhora, que o nome dela é Rosemary. Hoje ela já até saiu do Instagram, porque ela disse que está querendo se consagrar para Deus. O Instagram estava atrapalhando ela, porque ela tinha muito contato mundano, né? Enfim, negócio de academia, papapá. Então ela preferiu se resguardar e achei também melhor. Aí o que acontece? Ela começou, né, a falar, ela começou a mandar mensagem, pastor, eu sou desviada, eu já fui da Wesleyana da Rio de Janeiro, Rua Rio de Janeiro aqui, né? Já fui da Wesleyana da Rua Porto Alegre. Deus já me usou para o ministério infantil, Deus já me usou no louvor, mas hoje eu estou afastado, enfim. E falou outras coisas da vida dela que não cabe falar aqui, de situações que estavam ruins. Mas ela falou, olha, assistindo essas lives, tem sido um despertamento para mim. E aí, no outro dia, ela convidou uma amiga dela, pastor, para ir na casa dela, e essa amiga dela assistiu com ela, gostaram. Mas aí algo muito interessante aconteceu. Porque que acontece? De vez em quando o senhor vê que eu boto assim, entra alguém ao vivo comigo, né? Se tiver alguém aí que quiser entrar ao vivo comigo. E nesse dia, essa amiga e ela, rapaz, tomaram uns vinhos, né? Tá desviada, não tem... E aí, rapaz, já entraram aqui na minha live meio chumbada. Essa amiga dela... Você percebeu que ela não estava muito pura, né? Tava alegrinha demais. E aí, é o que o senhor falou da questão que Deus me dá da percepção, né?
eu percebi que elas estavam alegrinhas demais, mas fingi que não percebi, tratei normal. E fui falando da palavra de Deus e tal, e fui naquele jogo de cintura, né? E tal, e ó, mas Deus abençoe, papapá, deixei elas falarem à vontade. Essa amiga dela que estava meio já animadinha, falou pelos cotovelos, era outra desviada também. E beleza, mas eu com o jogo de cintura não deixei transparecer e pá, acabou a live. Aí elas vieram falar comigo, falei, mas vocês estavam meio esquisitas, né? Estavam muito... Ah, pastor, desculpa, é que a gente tomou um vinho, se a gente não tivesse tomado esse vinho, a gente não tinha nem coragem de entrar, porque a gente é tímida. Falei, não, mas não tem problema não, vocês não falaram besteira, tá tudo certo. Aí comecei a conversar e ela ali tomou uma decisão de querer voltar para Jesus. E agora, rapaz, tá esperando essa quarentena passar, as duas querem ir lá na minha igreja e falar, olha, pastor, o senhor é uma bênção, e assim, o senhor dá uma atenção pra gente que poucos dão, e a gente mora perto da tua igreja e a gente quer ir para a tua igreja. E criou uma afinidade, né? Rapaz, eu achei muito interessante esse fato, né? Como Deus vai usando a gente, como umas coisas esquisitas assim acontecem, mas a gente vai pedindo sabedoria a Deus e mesmo o fato delas entrarem naquela live naquele dia, mesmo meio bêbada, trouxe nelas depois um despertamento. E até me pediram desculpa e tal. E agora, oro com elas direto. Não foi uma coisa do oba-oba. Elas estão mesmo querendo assumir um compromisso com Deus. Aleluia. E aí, se a gente não desenvolver essa percepção, igual a gente está falando de percepção, e isso está nos ajudando a entender o lado da percepção que até então a gente não conhecia. Justamente através desses testemunhos, destas pessoas que a gente tem convivido, que a igreja, ela não vai se portar a ser uma igreja virtual. Pelo contrário, ela tem que ser algo material, concreto, sólido, palpável. E fora as outras questões que a gente sabe que é de fundamental importância, que é a essência da igreja. Mas a gente sabe que a igreja, ela ficou meio ressabida, né, com relação a ocupar os lugares das redes sociais. A gente até tratava a rede social com certo ceticismo, como se fosse inimiga, se fosse um roubador de tempo, né? Uma distração, uma empresa, uma fábrica de entretenimento. E hoje a gente vê que, olha só o que está acontecendo, esse boom de rede social, tecnológica, fazer a gente se emocionar com a pessoa que a gente nem tocou nela ainda, nem teve contato físico, não é? A gente se emocionar com as palavras que receba, a gente trocar essa informação, esse efeito extraordinário que você está relatando aí, essa sensibilidade, e a pessoa criar vínculo e passar a querer te seguir, te acompanhar. Então, é uma coisa extraordinária que está acontecendo. Então, hoje, assim, os mitos estão sendo quebrados definitivamente. As cadeias, os pressupostos, até conceitos novos estão sendo construídos a partir dessa experiência que nós estamos tendo. Porque aquilo que você falou, muita gente não quis. Na verdade, ficou ressabiada, ela desceu. Ô, Jennifer, atende aqui, Jennifer, para mim. Ficou meio ressabiado com tudo que está acontecendo. Mas alguém tinha que dar o pontapé, né, Gustavo? Alguém tinha que botar a mão na toalha, né? Alguém tinha que botar a cara. Eu sei que, com toda certeza, não foi só louvores que você ganhou. Não. Tem os pormenores, os bastidores que a gente não cabe a gente trazer aqui. A minha esposa está repetindo aí, está falando que ela está na rua. Ela está falando, olha, eu falo isso para ele direto, Gustavo. Toda vez, durante a live, no final da live, ela fala, olha, meu filho, importa uma pessoa. Se ela participou, foi ela que Deus colocou. Então, se preocupe com isso. Se preocupe em alcançar aquela que Deus colocou para você ser alcançado. O resto, Deus vai trabalhando, vai operando e vai agindo. Até porque quem faz é Deus. Então, se Deus quiser fazer você falar para a multidão, Ele vai fazer. Agora, se Deus quiser que você fale para uma pessoa, como eu falei aqui, a situação do Filipe Eunilco Etíope, é isso aí que Deus vai fazer. Então, a gente tem que descansar em Deus, né? E outra coisa, pastor Júlio, que eu sempre coloquei no meu coração é a questão da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Eu não sou muito fã de um evangelho legalista, entendeu?
Eu não sou muito fã de um evangelho legalista, sabe? Aquela coisa de imposição, sabe? Tem que ser assim. É claro, a Bíblia diz que nós temos que ter ordem, decência, nós temos que nos portar bem. Mas eu acho que se a pessoa tiver o coração transformado, se Deus tocar o coração dela, ela obviamente que ela vai querer fazer isso, né? Quem tem experiências com Deus, é óbvio que vai fazer isso. Agora, se a pessoa não tem experiência com Deus, não adianta eu ficar martelando, tem que ser desse jeito, não, eu vou te punir se você não fizer assim. Eu não quero criar religioso, sabe? Eu quero criar adorador, sabe? Eu quero que tenham adoradores e não religiosos. De religião já tem bastante. Então, eu olho toda a vida como um potencial nas mãos de Deus. E o que eu estou achando legal disso tudo é porque a maioria dessas pessoas, pastor Júlio, elas não apenas estão tendo a sua vida transformada, como estão nos acompanhando. E eu tenho acompanhado essas pessoas. Agora eu vou te contar a experiência da Tati Maia. Hoje ela não entrou aqui não, ela nem sabia, mas ela é sobrinha do meu pastor, do pastor Maia, pastor presidente lá, o nosso SD. E ela ficou um tempo, nunca se desviou totalmente, mas ficou um tempo fria, afastada. Então, no início dessa pandemia, ela foi lá na casa dos pais dela, acabou ficando lá, né? E ela começou a assistir todas as lives. E depois ela começou a assistir, inclusive, todas as minhas lives. E aí a pessoa manda mensagem, depois pega o seu zap. E ela estava, tanto naquele dia que o senhor estava assistindo, no sábado, ela entrou aqui, só para agradecer. Para dizer, olha, quanto eu tenho crescido espiritualmente. Hoje, eu voltei ao primeiro amor. E eu não quero mais perder isso, pastor. E aí eu botei ela no grupo de oração, ela tem ajudado em oração, ela tem estado conosco. Rapaz, Deus mudou a vida dela, né? E aí a gente passa a fazer um acompanhamento, né? E eu tenho certeza que se eu montar uma igreja virtual hoje, pelo menos umas 10 pessoas eu já tenho aí. O irmão tocou numa coisa importantíssima e interessante. Porque o pastor, ele na verdade, ele é jogado contra a parede, aquela força que exerce. O irmão tentou se esquivar. Você tem. O irmãozinho, a irmãzinha pode até. Não é? Ele pode até, durante algum tempo, assim, não ser cobrado com afinco dele. Apesar da gente desenvolver hoje a metodologia de tentar introduzir a pessoa e mostrar para ela que ela pode ser um líder potencial e também deve assumir responsabilidade e alcançar outras pessoas, ser porta-voz também de boas novas, porque assim o Senhor nos instruiu, a Igreja de Cristo é o corpo atuante, trabalhando, vibrante, envolvente, envolvido e atuante, a igreja eficaz. Mas nós sabemos que o pastor, quando se olha para o pastor, se joga ele contra a parede, olha, você tem que dar fruto. E a gente fica, Senhor, afinal de contas, dá fruto. De que forma vai ser esse fruto? Para onde esse fruto vai se desenvolver? O apóstolo Paulo nos chama a atenção sobre a realidade que um planta, o outro rega, mas Deus é que dá o crescimento. Eu hoje ouvi numa live um pastor muito experiente, já jubilado, ele falava que, olha, Jesus nos chamou primeiro para cuidar de nós. Você cuidar, você se manter firme na palavra. Você se manter alimentado da palavra. E uma vez edificado, uma vez firme e fortalecido, aí sim você vai ter o que dar, vai ter o que passar. A minha esposa fala isso direto comigo, pastor Gustavo. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. E de nós mesmos não temos nada para oferecer. Então a gente dá aquilo que o Senhor nos deu, na verdade que passou pela gente, vai alcançar essas pessoas. Então, com relação a esse fruto, assim, a gente não tem noção, como o irmão comentou, tem uns ou outros que têm acompanhado, o irmão ainda não tem a real noção até onde esse fruto vai chegar, onde vai chegar esse alcance, onde essas pessoas vão alcançar outras. Diante dessa realidade, o irmão vê que existe sim uma perspectiva, que Deus já nos deu essa entrada, tem volta, que uma necessidade de se manter o trabalho, de se manter o projeto e desenvolver a partir daí outras ferramentas para continuar atuando, principalmente nesse meio que o irmão se encontra hoje.
Tá dando uma parada, uma travada aqui. Voltou. 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 Chegou? Não. Chegou. Então, aí sente para uma perspectiva a médio e longo prazo, que é um projeto que veio para ficar, é um projeto que não tem como a gente mais agora falar, vou botar no armário, ou vou passar para outra ala da igreja com um projeto futuro. É algo que não tem a realidade de pregar o projeto, de a palavra, não sente que veio para ficar. Qual a perspectiva diante dessa realidade? Então, eu acho que realmente esse projeto chegou para ficar. Até porque eu acredito muito na multiforme graça. Então, por muito tempo, a gente ficou achando que a internet era coisa do diabo. Por muito tempo, a gente ficou achando que isso não era instrumento de Deus. Mas, cara, tudo tem o seu lado bom, tudo tem o seu lado ruim. É como saber usar. Por exemplo, o pastor Zé Roberto aqui da Igreja de Martins Soares está dizendo que através dessas lives aí, tem gente procurando tesoureiro da igreja querendo dizimar. Gente que não é da igreja. Por quê? Porque foi abençoado através da live. Então, tudo é a forma com que você usa. Você pode usar a internet para pornografia, que tem muita gente que faz isso, ou você pode usar a internet para assistir live e ser abençoado. Então, não é a internet que é o problema. Eu é que às vezes sou o problema. Porque o pessoal fala muito de dinheiro. Ah, dinheiro é o problema. Dinheiro não é o problema. O amor ao dinheiro, a forma com que eu me porto com o dinheiro é que vai ser o problema. Então a gente tem que parar com essas coisas. Você está me entendendo? Que muita gente fica criando e muita gente tinha essa coisa na igreja. Aí só vai perceber o seguinte: as igrejas que já tinham a visão aberta, como por exemplo a igreja de Mantiqueira, que o pastor Aguinaldo já tinha toda estrutura de som, de vídeo. Essas igrejas modernas que já tinham toda uma estrutura, conseguiram se dar muito bem nesse período. Por quê? Porque já estavam pensando a longo prazo. Tinha igreja que nem rede social tinha. E aí foi um sufoco ter que criar Facebook, ter que criar Instagram para começar. Porque como é que ia ajudar o povo no início? Não estava podendo ir na igreja, não estava podendo visitar. Você está me entendendo? Então, a gente tem que parar com essas bobeiras, você está entendendo? A gente tem que usar tudo aquilo que Deus nos deu de forma inteligente. E a rede social hoje, eu vejo ela como essencial, porque ela vai atingir locais que a gente não pode ir. Por exemplo, o senhor fazendo a live agora, o senhor já foi até fora do Brasil. Coisa que, assim, a curto prazo, de repente, o senhor não teria condição. Mas o senhor já foi na Europa pela live, o senhor já foi em vários locais do Brasil e vidas são abençoadas. A gente tem que pensar na questão do reino de Deus. É o reino de Deus que está sendo propagado. A minha igreja pode ser, a minha denominação pode ser Igreja Metodista Wesleyana, e a igreja que eu pastorei pode ser aqui em Duque de Caxias, né? Na questão física. Mas quando eu estou na internet, eu estou pastoreando gente dos Estados Unidos, eu estou pastoreando gente da Europa, gente desigrejado, gente... Então, eu tenho que usar tudo aquilo que Deus me deu. E a internet, ela é uma bênção para isso. Muita gente tem sido abençoada. Amém. O pastor José Roberto está confirmando aí, corretíssimo. O pastor tem sido nosso parceiro, tem participado conosco. Falei lá do grupo de Educando Ministério, tem em torno de 30 pessoas, pastores e esposa de pastores. Tem sido uma bênção, cada dia um traz uma mensagem. Pastores que estão retomando a caminhada, pastores realmente que se sentiram também abraçados, incluídos. Calor é importante, porque são pessoas. Agora, pastor Gustavo, uma coisa que a minha mulher me acompanha, ela está aí na live, está comentando toda hora aí, ela é vibrante. Hoje ela está lá embaixo na rua, não está aqui comigo. Mas ela arrumou um ponto aí e falou que já riu com você lá na rua. Ela sabe que eu fico aqui durante o dia, as pessoas não sabem o que acontece nos bastidores. Então, é oração, é jejum, é palavra, leitura, é livro, eu estou devorando livro, é procurando, é anotação, minha agenda está quase esgotando.
cada dia uma mensagem nova. Então, há preocupação com o conteúdo também, de avaliar, será que eu estou cometendo heresia? Será que eu não estou exagerando? Será que eu não estou deslizando? Afinal de contas, vai ficar registrado o que eu vou falar e não vai voltar mais. Vai ser uma palavra lançada. Então, a gente não sabe o efeito. Essa preocupação com a construção do perfil, que a partir de agora vai ficar conhecido por todos. Tem pessoas que já conhecem o nosso perfil e elas já associam de uma forma rápida. Já até sente mais ou menos as palavras que vão sair da nossa boca. Então, diante dessa realidade do conteúdo, dos bastidores, divide um pouquinho com a gente, nesses minutos finais aí, essa questão do conteúdo, né? Como que o irmão vive essa realidade, essa busca, essa entrega, essa inquietação, essa perspectiva, como é que vai ser. Bom, divide comigo que eu também já me sinto inquietado com relação a isso. Minha esposa sabe que eu fico o dia inteiro preocupado com a agenda da semana. Rapaz, no início, eu vou confessar para o senhor, no início era mais difícil, né? Depois que a gente vai exercitando, a gente vai... É que nem jogador de futebol, né? Você começa a jogar bola, você erra pra caramba. Conforme todo dia você vai treinando, você vai sezando, você vai, né, aprendendo um pouco os caminhos. Então, no início, realmente eu ficava muito preocupado. Às vezes já fiquei quieto até de não dormir numa noite, né? Principalmente quando eu comecei a convidar homens muito famosos, né? O Marco Coelho. Eu falei, ih, rapaz, o Bispo Jamil. Eu falei, ih, aí você tem que ficar pensando o que você vai falar. Você não pode falar uma besteira, tem muita gente observando, né? E aí você fica com aquela inquietação, aí você fica com a outra inquietação também, de querer ser uma bênção, né? Aí você quer orar, você quer ler Bíblia, você quer pedir a Deus para dar graça, para Deus te ajudar, e aí você fica naquela expectativa, chama um, chama outro, né? No início eu também já não tinha tanta gente assim, tinha um grupo bom já, mas eu não tinha tanta gente. Então, eu falava, tem que chamar para ficar conhecido, que senão, né? Aí você fala, chama um cara famoso que tem, assim, bastante seguidor, eu não levo ninguém, é chato, né? Não que, eu te falei, uma pessoa pode ser abençoada, mas a gente fica com esse pensamento. E aí você fica na correria. Então, no início, rapaz, foi um sufoco muito grande, muito tenso, muito preocupado. Aí, depois chegou um momento que eu falei, vou descansar. Não assim, ser relaxado. Óbvio que não, a gente ora, a gente lê Bíblia, a gente busca, mas eu comecei a... E hoje eu já consigo ficar mais tranquilo. Você tá me... Deu uma travadinha, voltou. Então, hoje eu já consigo ficar mais tranquilo, né? Mas no início foi muito sufoco. Amém. Se eu pudesse resumir assim essa minha experiência, com certeza a gente vai ter outras, porque a gente vai estar sempre aí trazendo coisa nova, porque vai ter a fase agora de colher os testemunhos. E vão ser muitos, eu creio nisso. Então a gente vai ter, com certeza, outros encontros e vai estar sempre trazendo para os irmãos aqui, porque a proposta nossa é despertar, acionar e ampliar o alcance da fé. Então, graças a Deus por isso. É ver que nós não somos, como disse o pastor Carlos Coutinho, cessacionista. Nós somos continuistas. A gente crê nos milagres, nas manifestações, no poder de Deus, no sobrenatural, no agir de Deus. Mas se eu pudesse resumir assim, toda a experiência que eu tive com mais de 30 homens e mulheres que passaram por aqui, pegando desde o episcopado, de todos os bispos que aqui estiveram, além da simpatia demonstrada por cada um, e da percepção e do envolvimento e entrega, eu quero destacar uma palavra que marcou realmente em todos, foi a tônica de todos. Pessoas abençoadas, com vasto conhecimento, e Gustavo, tem que percorrer esse caminho, o caminho da humildade. E você não é diferente. Estou ouvindo. Repete aí que eu tô aqui. Eu falei que uma coisa que me marcou, e que eu vou guardar assim, que ficou na minha memória e vai continuar, é a questão
de homens e mulheres que passaram aqui, desde os nossos bispos, demonstrando simpatia, vasto conhecimento, mas marcados pela humildade. Amém. Foi o tapete de humildade estendido aqui. Amém. Glória a Deus. A nossa igreja tem um povo muito abençoado, rapaz. Deu uma travadinha, né? A internet quer nos pegar no pé no finalzinho. Rapaz, tá aqui para ver o que está acontecendo. Deixa eu ver aqui. Bora. Tá me ouvindo agora? Tô ouvindo. Eu botei o fone, realmente eu não sei o que acontece, não sei se meu aparelho que já tá ficando chumbado, se é minha internet também, mas a nossa igreja tem essa característica, rapaz, de líderes humildes. Nós temos uma característica muito boa na nossa igreja, que é esse acesso à liderança. A nossa liderança é uma liderança muito abençoada, de fácil acesso. Se qualquer bispo que o senhor tentar falar, o senhor vai ter acesso para falar. Então eu louvo a Deus por a gente fazer parte de uma igreja abençoada, uma igreja amorosa, uma igreja cujos líderes são acessíveis. Isso é muito legal, né, pastor? Para a gente ter essa oportunidade de ter contato até para aprender com esses grandes homens de Deus. Amém. Dá um alô aí, Gustavo, para os nossos irmãos que estão aí. Você tem mais habilidade em rolar? Toda vez que eu vou rolar aqui, eu viro a câmera. Então vamos lá, eu tô vendo aqui o pessoal da igreja de Ilhéus, da Wesleyana de Ilhéus, na Bahia. Tô vendo aqui, né, a sua esposa, que ela é fervorosa, uma bênção, participa de todas as minhas lives. Tô vendo aqui a Verônica Fritz, tô vendo aqui o pastor José Roberto de Martins Soares, né? Tô vendo aqui a Simone Rodrigues Oficial, tô vendo a Emily Domingos, tô vendo aqui a irmã Jaci, tô vendo aqui o pastor Carlos Martins, tô vendo aqui a Ana Moraes da Bahia, tô vendo aqui a Elisete Rodrigues, né, que entrou aqui com a gente, tô vendo aqui a Jaque Bastos, tô vendo aqui o Ralph Gonçalves, a Andréia, a Paloma Marques, a Ellen, a Edilane, só gente boa que entrou com a gente aqui nessa live. Ó, e a igreja de Ilhéus está dizendo aqui que o senhor tem cara de bispo. Eu concordo, o pastor Júlio tem cara de bispo. Eu tô indo na como é que se diz? Eu tô indo no embalo do Gustavo. Gustavo é que tem nos ensinado a necessidade realmente de... O pastor Gustavo, na verdade, assim, como é bom você fazer aquilo que ama, né? Aquilo que gosta. Você saber... Olha, colher testemunho desses como o irmão trouxe aqui, isso alegra o meu coração. Isso aí me faz deitar no final do dia, assim, saber que eu tenho pessoas para orar. Tem uma menina que ela me liga, acho que 2 vezes por dia, pedindo oração. Acho que assim é tão gratificante você poder ser útil para alguém, você alcançar alguém, permitir que o Espírito de Deus alcance aquela pessoa e depois ela dá o testemunho. Amém. Olha, eu dormi muito bem com a sua oração, olha que coisa maravilhosa. Isso daí não é para nossa engrandecimento, pelo contrário, é aquilo que nós fomos chamados para ser. Eu sou um pastor resolvido no sentido de que eu creio no meu chamado. Amém. Eu tenho convicção do meu chamado. É como se eu nascesse para ser pastor. Agora, não vamos ser o pastor perfeito porque nós somos ser humano. E a partir dessa experiência que eu estou tendo, eu vejo que Deus tem cada vez mais confirmado esse chamado. E assim, todos os irmãos que estão nos acompanhando, se quiserem entrar em contato conosco, pode nos acionar, pode conversar. Nós temos um grupo de pastores aqui que a gente troca experiência. Trabalho teológico, enfim, fique à vontade, porque Deus nos colocou com esse propósito. Gustavo, a gente tem acho que 2 minutinhos. Então, tô vendo aqui o pastor João Marozzi, lá de Vitória da Conquista. Pastor João Marozzi, quando o senhor quiser chamar ele também, ele é teólogo de mão cheia, tá fazendo aí só lives teológicas que a gente levou meu bispo Anderson Caleb, levou pastor Coutinho, pastor Eli Bastos, o homem tá arrebentando na internet. Temos aqui o Manuel da Acordeon também, que o senhor pode chamar um forrozeiro, rapaz. Toca uma acordeon como ninguém. Ele é lá de Caruaru, da igreja do pastor Eliakim, que o senhor também entrevistou. E o homem toca aí uma acordeon abençoadíssima.
Muita gente boa. Gustavo, vai cair a live em 3 segundos. Vamos voltar para você. Bem, amados do Pai, nós estamos voltando aqui, voltando rápido, voltando para a gente não ficar assim solto, porque é muito importante começar orando, ter o desenvolvimento do bate-papo e findar orando. Então nós não vamos nos demorar muito tempo, porque nós temos um compromisso de uma aula agora às 19 horas. Nós vamos aqui estar voltando com o Gustavo para a gente estar finalizando as considerações finais. Então você que saiu, pode estar voltando conosco. Você que chegou no finalzinho. Então vamos aguardar a turma voltando. E aí, Gustavo, é assim, eu também tenho um compromisso agora às 19 horas, que eu tenho uma aula que eu programei com o pessoal pelo Google Meet, que é outra plataforma que está nos ajudando também. Que legal. E nós vamos ter o nosso pastor, doutor Jansen, que vai estar nos dando uma aula, gente uma boa palestra demais. boa, muito boa. E eu aproveitei aquilo que você falou. Você só tá andando com os grandes, cara. Tô gostando. Ué, mas a gente convida, Gustavo, a gente convida, a gente joga lá o convite, o irmão rapidamente responde, se prontifica, eu fico abismado. Falei, meu Deus, é aquilo que eu te falei, é uma simplicidade, uma humildade. Pastor Jansen é uma benção, ele faz aí o café com teologia aqui na igreja dele, ele é um homem muito abençoado por Deus. E eu tenho certeza que vai ser uma aula boa. Ele é doutor, eu acho, também em história, não sei. Ele tem uma formação acadêmica muito, muito relevante, muito legal. Isso mesmo. Vocês vão gostar. O senhor, pastor Júlio, o pessoal da igreja de Léus falou que o senhor tem cara de bispo, eu tô começando a acreditar. Porque só anda com figurão, cara. Ué, eu descobri a fonte, né? Quando a gente descobre a fonte, o que Jesus falou para aquela mulher? Mulher, se tu tomares da água que eu te der, não vai precisar voltar aqui. Então, se você descobrir a fonte, e você vai permitir que essa fonte ela se torne inesgotável a partir do momento em que você se torna um canal. Porque para reter também, eu acho assim, essa teologia do copo cheio, ela vai ficar um pouco de lado. Vamos viver outros momentos. Que nada adianta eu encher e não fazer com que o líquido desse copo alcance outras pessoas. Então é assim, é bom findar o dia sabendo que você se esvaziou, alcançando alguém, Deus te enche de novo, você esvazia de novo, e assim vai. Então que isso seja uma realidade na nossa caminhada, e que Deus possa continuar nos inspirando para também inspirar outros, nos edificando para também edificar outros. Bom, como eu falei, os irmãos estão voltando aí, já estão voltando a maioria. Fique à vontade aí para você fazer a sua consideração final. De repente você tem alguma coisa assim que, pastor, me marcou. Pode ser uma, pode ser duas, pode ser três. E você pode dividir conosco aqui. Pastor, gente... então eu vou contar o último testemunho aqui para a gente terminar. Porque é muito testemunho, gente. Por exemplo, teve um dia aqui que eu estava fazendo a live, que lá em Manaus começou aquele surto, né, de gente doente, de gente sendo internada, e chegou num momento que não estava tendo nem vaga nos hospitais lá em Manaus. Foi meio caótico lá num determinado período. E aí a Gabriela, que é uma pessoa também que eu conheci pela internet, né, ela nem é da Wesleyana, rapaz, ela começou a ter sintoma de Covid num dia lá, mas graças a Deus um resfriado. Mas ela estava com tanto medo, eu falei, não, nós vamos orar nessa live. Nós vamos orar nessa live e você vai ser curada. Deus não vai deixar isso acontecer. Deus conhece a nossa estrutura. Não tem vaga nos hospitais públicos aí de Manaus. E se você ficar nessa situação, você vai passar aperto. Rapaz, me deu tanta fé naquele dia que eu comecei a orar. Mas eu orei com muita fé. E comecei a profetizar na vida dela aqui na live. Rapaz, você acredita que no outro dia ela estava boa? Aleluia. No outro dia ela falou, pastor... Eu tenho certeza que foi a oração aquele dia. Porque eu estava começando a ficar caída. Depois daquela live, eu fui tremendamente abençoada. Então, Aleluia. É assim que Jesus faz. Caiu? Deu uma caída aqui. Vamos tentar restabelecer o contato com o Gustavo. A gente já está finalizando e preparando para uma oração abençoada. Voltou. O som está sem som. Não estou ouvindo. Isso. Vamos ver se melhorou. Tá me ouvindo? Não. Agora melhorou. Agora soltou. Tá me ouvindo? Isso, estou ouvindo.
Agora estou ouvindo. Então é isso. É isso que Jesus faz, né? Então vamos orar, não é isso? Isso. A gente, na verdade, tem uma perspectiva muito grande de que esses milagres venham alcançar não só as pessoas que já estão dando testemunho, quanto aquelas que aí estão conosco, para que elas também possam ser arauto. Uma corrente que começou aqui, que ela vai se multiplicar com toda certeza. Queremos ser apenas um canal para que Deus possa receber a honra, a glória, e as pessoas venham glorificar o seu nome lá. Eu costumo falar numa de umas ministrações que eu fiz recentemente, que Deus, ele se importa com você. Jesus, ele se importa com você. Ele se importou com a família quando ele atendeu ao chamado de Pedro e curou a sogra de Pedro. E depois que ele curou a sogra de Pedro, ele restabeleceu o equilíbrio porque ela se levantou e passou a servi-los. Ele curou, na verdade, aquele leproso que se curvou diante dele, falando: Senhor, se tu quiseres, pode me purificar. Então, ele curou aquele leproso que o adorou. E ele incluiu aquele leproso na sociedade, porque os leprosos ficavam excluídos. Ele foi reconhecido pelos demônios, porque quando ele encontrou aquele demoniado, os demônios falaram: mestre, filho de Deus, já vieste aqui nos atormentar antes do tempo. Então, reconheceu a autoridade de Jesus Cristo naquele momento. Ele se preocupou com a frustração daqueles pescadores que, passado a noite toda, não pegaram nada. E ele ordenou que eles entrassem no barco, jogassem a rede do lado certo, do lado direito. E a rede se encheu de peixes, mostrando a autoridade de Jesus. Ele se preocupou com aquele centurião de Cafarnaum que foi ter com Jesus, e lá foi interceder pelo seu criado, pelo seu servo, mas que destacou, reconhecendo que Jesus tinha autoridade. Enfim, Jesus tem autoridade. Jesus tem um olhar compassivo. Jesus se importa com cada um de nós. E ele também procura pessoas que têm um olhar compassivo como ele, como esse centurião, que se importou também com o seu servo e foi buscar intercessão. Então, quer em nós, ou por meio de nós, ou vocês que aí estão, amados e amadas de Deus, que desejam também mediar e alcançar mais alguém, Jesus se preocupa com você. E nós estamos aqui para orar, para clamar, para invocar a presença do Senhor, a fim de que Ele venha te alcançar da forma que Ele alcançou essas pessoas, deixou o registro dos seus sinais e testemunhos para que viesse enriquecer e ampliar e sustentar e alimentar a nossa fé. E melhor do que tudo isso, para nós preparar o nosso coração para a oração, Jesus afirmou que se creres em mim, farão as mesmas obras que eu fiz e farão maiores do que essa. Não é mesmo, Gustavo? Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos orar. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nessa hora, queremos mais uma vez orar com o pastor Júlio e com todos aqueles que estão participando desta live, ó Deus. Aleluia. Nós podemos contar testemunhos edificantes, testemunhos de mudança de vida, testemunhos, Senhor, daquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Eu quero orar agora, Senhor, por todas as pessoas que estão participando dessa live, por todas as pessoas que vão assistir depois, que o Senhor possa, Senhor, trazer um despertamento, que o Senhor possa abençoá-los com toda a sorte de bênçãos Abre
portas, projeta, meu Deus, alcançar lugares. Oh, aleluia. Glória a Deus. Que assim seja, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deu uma travada aqui, mas voltou. Bom, meu amado, sempre será um prazer. A casa virtual, a sala virtual é sua. Você vai ter sempre a porta aberta para entrar e sair. Na verdade, eu é que te agradeço por você ter me incluído nessa sua sala virtual e conhecer pessoas tão abençoadas que alegram tanto o nosso coração. Então, aqui tive a oportunidade de estar com o pastor Guilherme, de estar com o vosso pai, o reverendo Gerson Costa, uma família abençoada. Agradeço a Deus pela vida de vocês. Amém. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Isso. Então, pastor, a minha internet eu acho que está ruim. Obrigado aí. Foi um prazer. Deus abençoe. Sempre que precisar, a gente está à disposição. Amém. Falou, meu amado. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Amém.